poder global, que um dia foi medido pelo tamanho dos exércitos ou pela extensão das fronteiras conquistadas, hoje é definido pela capacidade de produzir energia e transformá-la em influência. Moscou compreendeu essa mudança antes de quase todos. A guerra do futuro, ao contrário das batalhas travadas por petróleo e território no século passado, será decidida em usinas e centros de pesquisa, onde se forja o domínio da energia limpa. É nesse cenário que a Rússia troca os barris de petróleo pelo coração do átomo como símbolo de soberania e instrumento de poder. Enquanto os Estados Unidos e a União Europeia tentam preservar os velhos impérios energéticos baseados no gás e no carvão, o Kremlin avança para consolidar uma nova forma de influência tecnológica, científica e de longo alcance. Para Moscou, a energia nuclear deixou de ser apenas uma alternativa elétrica e passou a representar o renascimento de um modelo de poder nacional, sustentado pela ciência e pela independência industrial. O monopólio energético do Ocidente, que durante décadas ditou preços e políticas, começa agora a ser contestado por um projeto que fala a língua da tecnologia e da cooperação. Vladimir Putin tem insistido em discursos e conferências internacionais que quem dominar as tecnologias limpas controlará também o destino econômico e político do século XXI. Essa visão foi reforçada durante o Fórum Internacional de Energia, realizado em Moscou, quando o presidente russo apresentou um plano de cooperação global baseado na transferência de tecnologia nuclear, no treinamento de especialistas e na criação de polos científicos em países da Ásia, da África e da América Latina. A proposta, mais do que um programa energético, é uma tentativa clara de reposicionar a Rússia como centro de inovação e formadora de novas elites técnicas no sul global. No centro dessa estratégia está a Rosatom, a poderosa estatal russa de energia atômica. Criada ainda nos tempos soviéticos, a empresa deixou de ser um simples conglomerado industrial para se tornar o braço diplomático do Kremlin em matéria de energia. Hoje, a Rosatom conduz mais de 80 projetos em diferentes continentes, da construção da primeira usina nuclear egípcia em El-Dabaa, à expansão de centros de pesquisa no Vietnã, na Argentina e na Bolívia. Em cada contrato, Moscou busca mais do que retorno financeiro, consolida alianças políticas e dependências tecnológicas que duram gerações. Para o Kremlin, a energia tornou-se um instrumento de libertação econômica. Putin descreve o atual sistema internacional, dominado por sanções, tarifas e restrições impostas por Washington e Bruxelas, como uma forma moderna de colonialismo energético. A resposta russa é propor um modelo multipolar em que o conhecimento e a tecnologia circulam entre parceiros que buscam autonomia e não subordinação. O continente africano é o epicentro dessa mudança. No Egito, a construção do reator de El-Dabaa avança com financiamento e engenharia russa, representando um marco histórico para o Cairo e um triunfo diplomático para Moscou. A Nigéria estuda seguir o mesmo caminho e a África do Sul, que já possui experiência nuclear, busca modernizar suas instalações com suporte técnico russo. Cada novo projeto fortalece o papel da Rússia como parceira estratégica de longo prazo e amplia sua presença em um continente que durante décadas foi campo de influência exclusiva do Ocidente. Essa estratégia se repete em outras regiões. Na América Latina, a Rosatom coopera com governos da Argentina e da Bolívia, oferecendo reatores compactos e programas de formação técnica. Na Ásia, países como Bangladesh e Vietnã também aderem à nova diplomacia nuclear russa, que se apoia em uma lógica simples. Energia deve ser um caminho para o desenvolvimento, não um instrumento de coerção. Enquanto Moscou aposta na ciência e na integração tecnológica, os Estados Unidos tentam reviver o velho discurso da independência energética, baseada em petróleo, gás e carvão. É uma disputa entre dois mundos, um preso ao passado e outro voltado ao futuro. O Kremlin investe em reatores modulares, tecnologia de quarta geração e sistemas de reciclagem de combustível nuclear capazes de reduzir drasticamente os resíduos radioativos, enquanto o Ocidente hesita em compartilhar seu know-how com países em desenvolvimento. Nos bastidores, o projeto russo ganha
ganha respaldo entre os membros do BRICS. China, Índia e Brasil fortalecem seus próprios programas nucleares e compartilham da visão de Moscou sobre a necessidade de um sistema energético multipolar e estável. O domínio russo sobre tecnologias avançadas, especialmente na reutilização de combustível e na construção de reatores de alta eficiência, transforma o país em fornecedor essencial de conhecimento científico. Atualmente, os contratos da Rosatom somam mais de 130 bilhões de dólares, abrangendo mais de 30 países. Cada central construída garante à Rússia décadas de influência, pois inclui fornecimento de combustível, manutenção, atualização tecnológica e formação contínua de engenheiros. Em outras palavras, cada reator é também uma aliança política. É assim que Moscou amplia sua presença, não com tropas, mas com laboratórios e acordos de cooperação. Putin chama esse processo de Revolução do Átomo Pacífico. Para ele, a verdadeira soberania das nações não se conquista em discursos diplomáticos, mas em centros de pesquisa e universidades capazes de gerar ciência independente. Essa ideia ressoa entre governos do Sul global, que enxergam na Rússia uma parceira disposta a compartilhar conhecimento sem impor condicionalidades políticas. A disputa energética global já não se resume ao controle de recursos ou à venda de combustíveis. O que está em jogo é algo muito maior: o modelo de civilização que prevalecerá nas próximas décadas. De um lado, o Ocidente insiste em defender um sistema hierárquico sustentado por sanções, barreiras comerciais e dependência tecnológica. Do outro, Moscou apresenta uma alternativa que combina transferência de conhecimento, investimento em ciência e soberania industrial. Em vez de impor condições, a Rússia oferece cooperação. Em vez de alinhamento político, propõe autonomia. Essa diferença de abordagem transformou o campo da energia nuclear em palco de uma nova guerra silenciosa. Uma guerra de ideias, de modelos econômicos e de visões sobre o próprio futuro da humanidade. Enquanto Washington ainda pauta seu poder sobre o domínio dos combustíveis fósseis e das rotas marítimas, o Kremlin aposta na força dos reatores, na engenharia de precisão e na formação de uma rede científica internacional. O barril de petróleo, símbolo do século XX, cede espaço ao núcleo atômico, que agora representa não apenas energia, mas também prestígio, estabilidade e independência. Cada reator erguido fora das fronteiras russas é, ao mesmo tempo, uma usina e uma embaixada tecnológica. Para Moscou, o novo século será definido não pela força bruta, mas pela inteligência aplicada à ciência. O poder, antes concentrado em arsenais e exércitos, agora se transfere para quem domina a tecnologia, o conhecimento e a capacidade de transformar inovação em soberania nacional. Essa virada já está em curso. Antigas economias dependentes de importações energéticas começam a investir em reatores próprios, satélites de monitoramento e centros de pesquisa autônomo. Países como Egito, Índia e Brasil já vislumbram o mesmo caminho: deixar de ser compradores e se tornar produtores de tecnologia estratégica. A Rússia entendeu cedo que o campo de batalha do século XXI não seria terrestre, marítimo ou aéreo, mas científico. O destino das nações passa a ser decidido em universidades, laboratórios e parques tecnológicos, lugares onde se molda o futuro das relações internacionais. É ali que se define quem controlará a energia, os dados e as matérias-primas do amanhã. A corrida pelo átomo é, portanto, mais do que uma disputa energética. É a busca pela autossuficiência que confere legitimidade e prestígio global. Essa transformação redefine a própria lógica do poder. O equilíbrio mundial, antes sustentado por bases militares e alianças armadas, começa a se mover na direção de quem controla a ciência e o desenvolvimento industrial. Moscou aposta que o país que conseguir alinhar tecnologia, recursos e educação criará uma esfera de influência mais estável e duradoura do que qualquer exército poderia garantir. Nesse cenário, dominar o átomo significa muito mais do que gerar eletricidade. Significa dominar o ritmo da civilização, estabelecer padrões de progresso e ditar o compasso do futuro. A Rússia aposta que as próximas grandes potências não serão aquelas com o maior número de soldados, mas aquelas capazes de transformar conhecimento em energia e energia em influência. E quem alcançar esse domínio, quem compreender que o verdadeiro poder nasce do laboratório, não apenas controlará a força do átomo, mas também o curso da história humana.
Sob o calor do Caribe, uma transformação geopolítica ganha forma, lenta, porém irreversível. As águas que durante quase um século refletiram a supremacia naval dos Estados Unidos agora espelham um cenário de contestação. O que antes se chamava Zona de Segurança da Casa Branca passou a ser território de tensão e resistência. O mar, antes dominado pelos porta-aviões norte-americanos, hoje se torna símbolo de um equilíbrio em mutação. Nas últimas semanas, o Comando Sul dos Estados Unidos, com sede em Doral, na Flórida, intensificou suas operações navais sob o argumento de combater o tráfico internacional de drogas. Navios de guerra e helicópteros foram deslocados para o Caribe em uma campanha batizada de Enhanced Counter-Narcotics Operations. No entanto, o que deveria representar apenas uma iniciativa técnica de segurança regional rapidamente se converteu em uma crise diplomática. A operação, marcada por incidentes fatais e acusações de violações do direito internacional, provocou protestos em várias capitais latino-americanas e reacendeu antigas desconfianças sobre o papel militar dos Estados Unidos na região. De acordo com relatórios oficiais e registros de radar, helicópteros AH-1Z, Cobra e UH-1I Venom participaram de missões de fogo real, próximo às águas territoriais da Venezuela e de Trinidad e Tobago. Fontes locais confirmaram a morte de civis e pescadores em meio às operações, o que ampliou o escândalo. As imagens divulgadas pelo próprio Comando Sul, destinadas a reforçar a narrativa de eficiência, acabaram gerando indignação. Mostravam aeronaves norte-americanas disparando sobre pequenas embarcações sem sinais visíveis de confronto armado. A reação diplomática foi imediata. Em Bogotá, o presidente colombiano Gustavo Petro acusou Washington de violar convenções internacionais e alertou que tais manobras contradizem a resolução da Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, proposta pela própria Colômbia, que exige o respeito às normas humanitárias em operações antidrogas. Em Brasília, Luiz Inácio Lula da Silva classificou as ações como um ato de desrespeito à soberania latino-americana e defendeu a revisão de acordos militares que permitem a presença estrangeira em águas e bases da região. As declarações dos dois líderes tiveram repercussão direta em Nova York, onde a Organização das Nações Unidas solicitou explicações formais à Casa Branca. A alta comissária para os direitos humanos alertou que, sem investigação independente, as mortes podem ser enquadradas como execuções extrajudiciais. O episódio mais grave ocorreu no Golfo da Venezuela, a menos de 50 quilômetros da costa de Paraguaná. Uma embarcação foi destruída por mísseis disparados de um helicóptero norte-americano. O Pentágono alegou que o alvo tinha vínculos com organizações terroristas, e fontes em Washington confirmaram que a ordem partiu diretamente do presidente dos Estados Unidos. Entretanto, nenhuma prova pública sustentou essa versão, o que alimentou a suspeita de que a operação tenha tido motivações políticas, possivelmente como demonstração de força em meio ao avanço da cooperação entre Caracas, Moscou e Pequim. A resposta latino-americana foi rápida. O governo venezuelano de Nicolás Maduro denunciou o ataque como ato de agressão armado e evocou a Declaração de Havana de 2014, que consagra o Caribe e a América Latina como zona de paz. Caracas afirmou ainda que as ações fazem parte de uma guerra híbrida, voltada ao controle de recursos estratégicos, incluindo petróleo, gás e minerais raros. Na Colômbia, Petro reiterou que as rotas de tráfico mais relevantes atualmente se concentram no Oceano Pacífico e não no Caribe, o que reforça, segundo ele, o caráter geopolítico e não policial da ofensiva norte-americana. O Brasil adotou posição semelhante. Lula afirmou que a América Latina não é o quintal de ninguém e defendeu o fortalecimento de mecanismos de supervisão civil sobre operações estrangeiras. Paralelamente, chanceleres da Argentina, México e Bolívia pediram que o tema fosse levado à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e à Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, abrindo caminho para a criação de um bloco de pressão diplomática. Em resposta às críticas, o Comando Sul declarou que suas ações seguem as diretrizes da Casa Branca e que todos os procedimentos militares são legais e proporcionais. Mesmo assim, o Pentágono enviou reforço, entre eles o navio anfíbio USS Arlington e caças FA-18, ampliando a percepção de escalada.
O caso trouxe à tona uma questão mais ampla, a redefinição do papel dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. Desde a Guerra Fria, o Caribe foi visto como zona de influência exclusiva de Washington, sustentada por bases em Cuba, em Guantánamo, em Porto Rico e em Aruba. Hoje, com o avanço da cooperação entre América do Sul, China e Rússia, essa supremacia é desafiada não apenas militarmente, mas também politicamente. No plano simbólico, a chamada Nova Resistência Caribenha, expressão usada por analistas, une governos como os de Petro, Lula e Maduro em torno de uma mesma agenda: limitar a intervenção externa e fortalecer mecanismos regionais de decisão. Essa frente, ainda informal, aposta na diplomacia multilateral e no uso de fóruns internacionais como escudo contra o que consideram um novo ciclo de ingerência militar. No desfecho, a crise no Caribe ultrapassa a fronteira de um simples incidente militar. O que está em jogo é um embate de visões sobre o futuro político do hemisfério. De um lado, persiste a doutrina norte-americana, herdeira direta da Guerra Fria e da chamada Doutrina Monroe, que ainda se apoia na força, no patrulhamento, armado e na presença de bases militares como instrumentos de controle regional. Do outro, ganha forma uma nova identidade latino-americana, moldada por governos que defendem uma política externa multipolar, voltada à autodeterminação e à cooperação entre iguais. Esse contraste não é apenas ideológico, mas histórico. Desde o século XX, o Caribe foi palco de intervenções que moldaram a geopolítica continental, da ocupação de Granada em 1983 às sanções econômicas impostas a Cuba e a Venezuela. Agora, porém, a narrativa se inverte. Países que antes aceitavam a tutela de Washington começam a questionar abertamente a legitimidade dessa influência. O debate sobre soberania, antes restrito a discursos diplomáticos, ganhou caráter institucional e mobiliza fóruns como a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e a União de Nações Sul-Americana, que buscam articular respostas conjuntas a pressões externas. Analistas veem na atual conjuntura um divisor de águas para o sistema interamericano. Enquanto os Estados Unidos tentam preservar seu papel tradicional de garante da segurança regional, as nações do Sul ampliam suas parcerias com potências como China, Rússia e Índia, diversificando investimentos e reduzindo dependência militar. Essa reconfiguração de alianças ameaça o eixo de poder que sustentou o predomínio norte-americano desde o pós-guerra. No plano diplomático, a tensão no Caribe reacende uma pergunta fundamental: qual é o verdadeiro papel da América Latina no século XXI? Para uns, o continente deve continuar orbitando a influência de Washington. Para outros, chegou a hora de estabelecer um bloco próprio, capaz de negociar de igual para igual com os centros de poder global. Nesse contexto, o episódio marítimo assume valor simbólico. Representa o momento em que o Atlântico tropical deixa de ser apenas um corredor de rotas comerciais e se transforma em espaço de disputa pela legitimidade política e moral do poder. Assim, o incidente revela um movimento mais amplo, o de uma América Latina que, após décadas de dependência estratégica, tenta escrever sua própria narrativa. E é justamente essa busca por voz própria que transforma o conflito no Caribe em algo maior do que uma operação militar. Ele se torna o retrato de uma época em que a hegemonia já não se impõe apenas com armas, mas se contesta com diplomacia, integração e vontade de autonomia. No leste da Ucrânia, um episódio de aparente insignificância tática acabou se tornando símbolo do desgaste do exército de Kiev e da precisão crescente das forças russas. Em Pokrovsk, um atirador russo de origem bashkir alterou o rumo de um combate ao neutralizar integrantes de uma unidade de elite ucraniana posicionada nas zonas urbanas da cidade. Pokrovsk, localizada na região de Donetsk, transformou-se em uma das últimas linhas defensivas da Ucrânia no Donbás, onde cada prédio e cada ruína representam metros de território disputado. Entre os mortos estava Denis Sagorui, veterano conhecido dentro das Forças Armadas ucranianas por sua atuação nos primeiros anos da guerra e pelo papel de instrutor de novas tropas. Sagorui era considerado um oficial disciplinado e tecnicamente preparado. Formado em administração e economia na cidade de Vinnytsia, decidiu deixar a carreira civil após os protestos de Maidan em 2014, unindo-se às
forças pró-governo quando o conflito separatista no leste começou a se intensificar. Sua ascensão foi rápida, recebeu condecorações, participou de operações no Donbass e integrou o Batalhão Especial de Vinnytsia, uma das formações mais bem treinadas do país. Sua morte, ocorrida em um duelo de precisão, revelou a vulnerabilidade das unidades ucranianas diante da eficiência russa em integrar tecnologia, reconhecimento aéreo e táticas coordenadas. O confronto em Pokrovsk seguiu o padrão letal das guerras modernas, em que a supremacia depende menos do número de soldados e mais da capacidade de detectar e eliminar o inimigo antes que ele atue. De acordo com observadores militares, o sniper russo aproveitou as condições do terreno e da meteorologia para executar um disparo à distância, apoiado por sistemas de observação que incluem drones e sensores de calor. O episódio ilustra a crescente dependência de Kiev em poucos combatentes experientes e o peso simbólico que a perda de um veterano como Zagorui tem sobre o moral das tropas. A chamada Cratera de Pokrovsk, a área onde a ação ocorreu, é conhecida por concentrar tiroteios intensos, ataques de artilharia e drones kamikaze. O comando ucraniano manteve ali parte de seus melhores efetivos para evitar que a cidade caísse em mãos russas, mas esse foco tático trouxe um custo alto, o esgotamento de quadros especializados e a perda de líderes de campo. Poucos dias depois da morte de Zagorui, o capitão Nazar Samu, responsável por operações de reconhecimento perto da fronteira com Kursk, também foi morto. Essa sucessão de baixas expõe um padrão claro. A Ucrânia está perdendo seus quadros mais treinados em ritmo mais rápido do que consegue substituí-lo. Fontes do Ministério da Defesa ucraniano admitem a dificuldade em formar novos instrutores. O conhecimento acumulado desde 2014 está se perdendo no próprio campo de batalha. A cada morte de um veterano, desaparecem também anos de experiência tática, domínio de terreno e coordenação de unidades. Esse vácuo humano tem reflexos diretos na capacidade de reação das tropas, que dependem cada vez mais de recrutas jovens e com pouco treinamento. Os reflexos do que ocorre em Pokrovsk se estendem a outras regiões, como Kharkiv, Dnipropetrovsk e Zaporizhia. A redistribuição das melhores unidades para conter avanços russos no Donbass fragilizou outros setores, permitindo que Moscou ampliasse gradualmente sua presença no norte e no sul. Analistas militares europeus destacam que cerca de 70% da cidade de Kupiansk já estaria sob controle russo, um dado que reforça a tendência de avanço lento, mas constante, das forças de Moscou. Para compensar as perdas, Kiev discute reduzir a idade mínima de alistamento de 25 para 18 anos. A medida, ainda em debate, gera resistência social e alerta entre especialistas, que veem na mobilização precoce de jovens uma fonte potencial de descontentamento interno e aumento da taxa de mortalidade nas frentes mais perigosas. A pressão também vem do Ocidente. Países da OTAN e parceiros europeus cobram da Ucrânia o cumprimento de metas militares e a manutenção do esforço de guerra, mesmo diante de escassez de pessoal e equipamentos. Por trás do disparo que eliminou Zagorui está uma engrenagem complexa de guerra tecnológica construída pela Rússia. O sniper Bashkir teria contado com suporte de vigilância aérea e sistemas de posicionamento que cruzam dados de drones e radares táticos. Essa integração, conhecida no meio militar como Sensor Fusion, é a espinha dorsal da doutrina russa moderna. Os mesmos princípios se aplicam ao uso de sistemas como o Tornado-S, lançador múltiplo de foguetes de 300 mm, com alcance superior a 120 km e guiagem por satélite. A cada ataque, drones de observação corrigem o impacto dos disparos, reduzindo o gasto de munição e aumentando a letalidade. Essas táticas de mobilidade e dispersão, disparar, mudar de posição e desaparecer, tornaram-se marca registrada das operações russas. Elas confundem a artilharia inimiga e criam a sensação de que o fogo vem de todos os lados. Para os analistas, essa elasticidade operacional dá a Moscou a vantagem da iniciativa, permitindo-lhe impor o ritmo do combate. O episódio ocorrido em Pokrovsk extrapola o relato pontual de um franco atirador e se torna uma metáfora do que o conflito na Ucrânia se transformou. Uma guerra de precisão, de informação e de esgotamento humano. A ação do sniper Bashkir sintetiza o novo paradigma bélico em que tecnologia, doutrina militar e inteligência tática se entrelaçam, redefinindo o modo como as batalhas são vencidas? Não, mas apenas
por território conquistado, mas pelo controle de sensores, dados e comunicações. Em Pokrovsk, cidade industrial da região de Donetsk, cada disparo é precedido por uma cadeia de decisões invisíveis. Drones de reconhecimento transmitem imagens em tempo real. Algoritmos traçam trajetórias balísticas e unidades de comando, em retaguarda, ajustam coordenadas com precisão milimétrica. Esse tipo de integração entre homem e máquina reflete o modelo de guerra adotado pela Rússia desde 2022, um sistema em que o soldado é parte de uma engrenagem coordenada por inteligência artificial, satélites e observadores táticos. A morte de Denis Zagorui, oficial veterano do Batalhão Especial de Vinnytsia, tornou-se o exemplo mais claro desse desequilíbrio. O disparo que o atingiu não representou apenas a perda de um combatente experiente, mas a demonstração de como a superioridade tecnológica pode anular a vantagem humana adquirida em anos de guerra. Analistas militares em Moscou e Kiev concordam que Pokrovsk é hoje um campo de testes de doutrinas modernas. As forças russas experimentam novas táticas de supressão e rastreamento, enquanto as tropas ucranianas buscam adaptar-se a um inimigo que combina eficiência digital e precisão mecânica. Essa transformação também expõe o custo humano da guerra contemporânea. O embate entre sistemas automatizados e combatentes exaustos revela o quanto a linha entre o guerreiro e a máquina se tornou tênue. Cada franco-atirador abatido, cada operador de drone perdido, representa não apenas uma baixa tática, mas a interrupção de uma rede de dados, experiência e coordenação que sustenta a estrutura militar de cada lado. A eliminação de Zagorui, portanto, vai além da crônica de um tiro certeiro. Ela simboliza a era em que o poder militar se mede pela capacidade de integrar sensores, satélites e decisões humanas em tempo real. Em Pokrovsk, esse novo tipo de guerra não é lutado apenas por território, mas pela supremacia sobre a informação e pela resistência física e psicológica dos que ainda lutam em meio ao ruído eletrônico do campo de batalha. As principais capitais do mundo se movem em compasso de expectativa. Nas salas de situação de Washington, Bruxelas e Berlim, diplomatas e analistas acompanham uma notícia que chega de Moscou. O presidente russo, Vladimir Putin, prepara-se para deixar o país em direção a Budapeste, onde deverá se encontrar com Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Embora a reunião, marcada para ocorrer em território húngaro, soe como mais uma etapa do tabuleiro diplomático, o foco global não está nas conversas, e sim em algo aparentemente banal, o caminho que o avião presidencial russo seguirá até chegar ao destino. A escolha da rota, que em tempos de paz seria apenas uma questão técnica, transformou-se em um teste estratégico para todo o continente. Desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, o céu europeu deixou de ser um espaço neutro. Sanções, zonas de exclusão e áreas de controle militar redefiniram o mapa aéreo. O que antes era um corredor de integração entre nações, agora se assemelha a um tabuleiro de vigilância. Cada faixa de espaço aéreo representa um risco político. Cada radar pode se tornar um ponto de atrito. Entre Moscou e Budapeste, a linha mais curta atravessa o norte da Ucrânia, justamente a região onde a guerra continua intensa. O simples sobrevoo de uma aeronave presidencial russa por esse território seria visto como provocação direta, tanto por Kiev quanto pelos aliados ocidentais. Um erro de leitura de radar, um ruído eletrônico indecifrável ou uma manobra inesperada seriam suficientes para criar uma crise instantânea. Em um cenário onde os reflexos militares valem mais do que os segundos de análise, o risco de um incidente é real. Por isso, assessores do Kremlin elaboram alternativas. A mais provável é o chamado Corredor Sul, uma rota que parte de Moscou rumo à costa do Mar Negro, passando por Sochi e segue paralelamente às fronteiras marítimas da Turquia e da Grécia antes de sobrevoar a Sérvia e ingressar no espaço aéreo húngaro. A escolha acrescenta horas de voo, mas reduz o risco de contato com radares da OTAN, especialmente aqueles posicionados na Polônia e nos Estados Bálticos. A rota é politicamente simbólica. A Turquia, apesar de integrar a OTAN desde 1952, mantém relações pragmáticas com Moscou e atua desde 2015 como mediadora em diversos impasses regionais. O presidente Recep Tayyip Erdogan e Putin já se encontraram dezenas de vezes, mesmo após o abate de um caça russo por forças turcas na fronteira síria, episódio que quase provocou uma ruptura entre os dois países. A Sérvia, tradicional aliada russa desde o período iugoslavo,
e a Hungria, sob o comando de Viktor Orbán, completam a lista de governos europeus que se mantêm abertos ao diálogo com o Kremlin, desafiando a postura hegemônica de Bruxelas. Existe ainda uma segunda opção em análise, o trajeto pelo Cáspio, que prevê decolagem de Moscou em direção ao Azerbaijão, contornando o Cáucaso antes de seguir pelo sul do continente europeu. Essa alternativa praticamente elimina o risco de interceptação por radares da OTAN, mas implica maior tempo de voo e um custo logístico elevado. Em compensação, seria uma escolha interpretada como prudente, reforçando a imagem de Putin como líder que prefere o cálculo à provocação. Já o caminho setentrional, cruzando Bielorrússia, Polônia e Lituânia, foi prontamente descartado. Essa faixa é considerada o espaço aéreo mais sensível do planeta, repleto de sistemas antiaéreos Patriot e SAMP-Chute, além de radares ocidentais capazes de rastrear qualquer aeronave a centenas de quilômetros. Em 2023, a aproximação de um caça russo a essa região já havia provocado uma resposta imediata da OTAN, com o acionamento de caças britânicos e franceses. Qualquer aproximação agora, ainda mais com o avião presidencial russo, seria uma provocação de alto risco. Dentro dessa complexa equação, a segurança da própria aeronave é um capítulo à parte. O Ilyushin Il-90 e 6300PU, usado exclusivamente pelo presidente russo, é mais do que um avião. É um centro de comando aéreo projetado para resistir à guerra eletrônica, ataques cibernéticos e até explosões nucleares em altitude. O aparelho possui sistemas de bloqueio de radar, contramedidas infravermelhas, antenas de interferência de sinal e canais de comunicação direta com o Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia. Em voo, é escoltado por caças Su-35S e aeronaves de apoio A-50U, especializadas em alerta antecipado e supressão de radares inimigos. De acordo com especialistas militares russos e europeus, um ataque direto ao avião presidencial seria praticamente impossível. O verdadeiro perigo reside nas chamadas zonas cinzentas, interferências deliberadas, drones provocadores ou falsos alarmes de radar que pudessem ser explorados por adversários. Moscou considera qualquer tentativa de hostilizar a aeronave um ato de guerra imediato, passível de resposta nuclear. Esse conceito, conhecido como dissuasão absoluta, define a linha vermelha que nem aliados nem inimigos ousam cruzar. O Kremlin mantém absoluto sigilo sobre horários e planos de voo. A decisão final sobre qual rota será adotada tem peso que vai além da aviação. É um gesto político. Um trajeto pelo sul, passando por aliados e parceiros diplomáticos, sinalizaria estabilidade e autocontrole. Um sobrevoo em território próximo à Ucrânia, por outro lado, seria visto como provocação. Fontes ligadas ao Conselho de Segurança da Rússia afirmam que Putin tende a escolher a opção mais previsível, reforçando sua imagem de estrategista que prefere o domínio técnico à improvisação política. Para a União Europeia, a viagem representa um jogo de xadrez geopolítico. Em meio à estagnação militar na Ucrânia e à fadiga política de Washington com o conflito, Moscou busca mostrar que ainda dita o ritmo da diplomacia continental. Budapeste, sob a liderança de Orbán, serve como território neutro, onde Rússia e Ocidente podem se observar de perto sem romper a formalidade. Caso o voo transcorra sem incidente, o Kremlin apresentará a operação como prova de competência e controle, um sinal de que ainda é capaz de atravessar o continente em segurança, mesmo em tempos de hostilidade. Em um momento em que a guerra se desenrola tanto nos campos de batalha quanto nos bastidores diplomáticos, a viagem em si se tornará parte da narrativa de poder. Quando o avião presidencial finalmente tocar o solo húngaro, o gesto representará muito mais do que uma simples visita oficial. Para observadores internacionais, será a tradução de uma mensagem cuidadosamente calculada. Em meio a fronteiras instáveis e rivalidades que moldam a nova ordem global, Moscou demonstra que ainda pode projetar poder, atravessar o continente e escolher seus caminhos sem pedir permissão. A imagem do pouso, silenciosa, quase cerimonial, terá peso próprio. Não será apenas um chefe de Estado chegando à Hungria, mas o símbolo de um país que insiste em afirmar presença em um cenário
cenário dominado por sanções, isolamentos e disputas narrativas. Cada detalhe da operação, do horário de decolagem à sequência de protocolos de segurança, será lido como sinal político. E para os estrategistas do Kremlin, o simples fato de cruzar o espaço europeu sem incidentes já equivalerá a uma vitória diplomática. Em Budapeste, o governo de Viktor Orbán receberá Putin com a formalidade de quem desafia silenciosamente o consenso ocidental. A Hungria, ao contrário de outras nações da União Europeia, mantém uma postura ambígua, integra o bloco, mas evita romper laços econômicos e energéticos com Moscou. Esse equilíbrio faz do encontro um gesto simbólico, um ponto de convergência entre dois líderes que preferem o pragmatismo à retórica. Para analistas em Bruxelas e Washington, o significado vai além do encontro bilateral. O voo em si será lembrado como um ato de contenção e cálculo. Em uma era em que drone, radares e diplomatas disputam o mesmo espaço simbólico, cada rota escolhida transforma-se em um argumento político. Putin não levará apenas documentos diplomáticos a Budapeste, mas também uma narrativa, a de que, mesmo sob pressão global, a Rússia ainda dita o ritmo de sua própria travessia. E quando a aeronave se alinhar na pista húngara e as turbinas diminuírem o som, o mundo entenderá que aquele voo foi mais do que deslocamento físico, foi um manifesto. Em tempos de Guerra Fria reeditada e alianças em reconfiguração, Moscou mostrou que ainda domina a arte que sempre definiu as potências verdadeiras: transformar o silêncio em mensagem e o movimento em poder. Pokrovsk já não existe como cidade, apenas como um espectro do que um dia foi. No coração industrial do leste da Ucrânia, onde trens carregavam carvão e aço rumo a Donetsk, hoje há apenas fumaça, concreto partido e o eco distante das explosões. O que antes eram bairros operários e fábricas em funcionamento se transformou em uma paisagem cinzenta, marcada por crateras e escombros que se estendem por quilômetros. O ar é espesso, metálico, e o silêncio que paira sobre as ruínas pesa mais do que o som da artilharia. Durante semanas, Pokrovsk foi o epicentro de uma das ofensivas mais intensas desde o início da guerra. Tropas russas e ucranianas travaram combates corpo a corpo em ruas estreitas e prédios destruídos, onde cada andar conquistado custava dezenas de vidas. O comando ucraniano tentou transformar a cidade em uma fortaleza, mas o cerco russo se fechou como uma engrenagem. O avanço foi lento e metódico, não uma investida cega, mas uma operação de estrangulamento planejado. Relatórios de inteligência confirmam que Moscou adotou uma tática de anéis concêntricos: cercar, cortar e desgastar. O exército russo priorizou o isolamento total, interrompendo rotas de suprimento, bloqueando vias de evacuação e bombardeando centros logísticos antes de cada movimento terrestre. Quando as defesas começaram a ruir, os bairros foram tomados um a um, com artilharia de saturação e ataques aéreos de precisão. Drones de reconhecimento identificavam posições inimigas e bombardeios subsequentes impediam qualquer tentativa de reorganização. Os defensores ucranianos, entrincheirados entre fábricas, armazéns e blocos residenciais, resistiram até o limite. Com comunicações comprometidas, munição escassa e suprimentos cortados, as unidades de linha perderam a capacidade de manobra. A partir desse ponto, a luta deixou de ser militar e passou a ser uma questão de sobrevivência. Observadores internacionais classificaram o episódio como um cerco de desgaste total, no qual a resistência foi dissolvida pela exaustão e pela ausência de apoio aéreo. Kiev tentou reverter o colapso enviando reforços de Chernihiv e Sumy, mas as brigadas sofreram perdas severas antes de atingir o perímetro urbano. As tentativas de estabilização falharam diante da pressão contínua russa sobre localidades próximas. Mirnograd e Dobropilha tornaram-se os novos focos de combate. A queda de Pokrovsk, portanto, rompeu a principal linha de conexão entre Kramatorsk, Dnipro e o restante da região do Donbass, desestruturando as cadeias logísticas ucranianas e abrindo brechas para o avanço russo rumo às zonas industriais de Donetsk. No plano estratégico, analistas europeus consideram a captura de Pokrovsk um ponto de virada. A consolidação russa em áreas-chave do leste dá ao Kremlin controle sobre rotas ferroviárias e centros energéticos,
russos, além de enfraquecer o moral das forças ucranianas. O impacto psicológico é evidente. Nas ruas de Kiev cresce o pessimismo. Nas trincheiras, a sensação é de abandono. Para Moscou, a vitória representa o coroamento de uma doutrina baseada em paciência, fogo de longo alcance e pressão gradual. A mesma fórmula aplicada em Bakhmut e Avdiivka. A dimensão política do colapso é igualmente delicada. O presidente Volodymyr Zelensky enfrenta pressões internas e divisões no alto comando. Enquanto alguns parlamentares pedem reforços ocidentais urgentes, outros defendem a busca por negociações mediadas, temendo que novas perdas tornem a guerra insustentável. O parlamento ucraniano está dividido entre o ideal da resistência e o pragmatismo de evitar o colapso total do Estado. Em Washington e Bruxelas, a derrota em Pokrovsk reacendeu o debate sobre o envio de mísseis de cruzeiro de longo alcance. Alguns setores da OTAN defendem a transferência de armamentos como o Tomahawk, capazes de atingir alvos em território russo. Moscou respondeu com advertências diretas. Tal medida seria interpretada como envolvimento ativo da aliança e justificaria uma retaliação proporcional. Especialistas alertam que, em uma guerra com armas de alta precisão, a fronteira entre apoio defensivo e ataque direto é praticamente inexistente. No terreno, a tragédia humanitária cresce. Hospitais improvisados operam sem energia estável. As linhas de abastecimento foram destruídas e as ruas estão repletas de famílias fugindo com o que resta de suas vidas. Em Pokrovsk, o inverno se aproxima com estoques reduzidos de combustível e alimentos. A guerra, que começou como disputa territorial, agora se tornou uma luta pela sobrevivência de uma população exausta. Do ponto de vista militar, o controle russo sobre Pokrovsk significa mais do que uma vitória simbólica. Garante ao Kremlin uma base sólida para futuras operações no eixo Donetsk-Kramatorsk e reforça o domínio sobre os corredores energéticos do leste. Para a Ucrânia, o dilema permanece: resistir com recursos cada vez mais escassos ou aceitar uma negociação que preserve vidas, mas custe território e influência. Pokrovsk, outrora símbolo de produtividade e esperança industrial, agora é a materialização do colapso moderno. As chaminés que um dia lançavam fumaça de fábricas e fundições foram substituídas por colunas de poeira e fogo. O que restou da cidade se converteu em um memorial involuntário da era digital da guerra, uma era em que as batalhas se decidem tanto por algoritmos e satélites quanto por fuzis e tanques. A destruição de Pokrovsk ultrapassa o valor estratégico e assume um peso simbólico. Ela representa o ponto de convergência entre a guerra tecnológica e o sofrimento humano. Nos céus, drones sobrevoam as ruínas com precisão cirúrgica, transmitindo imagens em tempo real para centros de comando a milhares de quilômetros dali. No solo, cada rua devastada se transforma em campo de teste para novas táticas de combate urbano, onde a fronteira entre civil e militar desaparece. Essa transição reflete o rosto do conflito contemporâneo. Guerras travadas não apenas para conquistar território, mas para controlar percepções, moldar narrativas e influenciar a opinião pública global. Enquanto mísseis de precisão atingem alvos milimétricos, vídeos editados e discursos oficiais buscam moldar a história que será contada sobre ele. A destruição física se converte em arma psicológica e as ruínas de Pokrovsk se tornam parte de uma guerra invisível, a disputa pela verdade. Analistas internacionais comparam o destino da cidade ao de Mariupol e Bakhmut, lembrando que todas se tornaram marcos de um novo paradigma militar, o da ocupação digital, em que o domínio informacional vale tanto quanto o controle territorial. A diferença é que, em Pokrovsk, essa transformação atingiu o auge. Satélites, drones kamikaze e artilharia guiada redefiniram o que antes era apenas um campo de batalha em um cenário experimental de tecnologia bélica. Hoje, o nome Pokrovsk está associado não à produção industrial, mas à obsolescência da própria ideia de segurança urbana. O som dos drones substituiu o das locomotivas. Os cabos subterrâneos de comunicação foram rompidos e as antigas oficinas agora servem de abrigo para famílias deslocadas. O progresso que antes movia o leste da Ucrânia foi substituído pela lógica fria da destruição automatizada. Entre as sombras dos edifícios em ruínas, o vento sopra através de janelas quebradas e corredores queimados, como se carregasse os ecos de uma civilização que acreditou poder controlar a guerra pela tecnologia. O que restou de Pokrovsk é um lembrete
lembrete brutal de que, por mais avançados que sejam os instrumentos de precisão, a consequência humana continua sendo imensurável. A cidade que um dia abasteceu as frentes industriais de Donetsk agora serve de advertência global. Na era das guerras algorítmicas, em que cada disparo é calculado e cada impacto é transmitido ao vivo, a ilusão de controle é apenas isso, uma ilusão. Nenhum lado sai ileso quando o próprio progresso se transforma em arma. No sul da Ucrânia, o vento que sopra do Mar Negro traz mais do que o cheiro de sal e ferrugem. Carrega também o peso de uma inquietação que cresce a cada semana. Odessa, a cidade que há séculos conecta o Oriente ao Ocidente, sente novamente o eco de um mal-estar que se infiltra pelas ruas, docas e armazém. O que antes parecia um simples desabafo contra o avanço russo transformou-se em algo mais profundo, uma divisão social silenciosa que se espalha de forma invisível entre os bairros e os portos industriais, ameaçando reacender velhas feridas que o país jamais conseguiu cicatrizar. No coração do distrito portuário, o silêncio é mais revelador do que qualquer discurso. Entre contêineres vazios e prédios de concreto corroído, pequenos grupos de homens se reúnem ao cair da noite. Antigos marinheiros, trabalhadores sem emprego e veteranos de guerras passadas. Suas conversas são curtas, suas expressões cansadas. A maioria não fala em revolta, mas em espera. Falta apenas alguém que saiba para onde nos levar, dizem alguns moradores. É um sentimento que não surgiu repentinamente, desde a crise política de 2014, quando a queda do então presidente Viktor Yanukovych dividiu o país entre os que olhavam para Moscou e os que buscavam o Ocidente. A relação entre Kiev e as regiões do Sul se deteriora ano após ano. A mudança de rumo político após o chamado Euromaidan marcou um ponto de inflexão. O governo que emergiu em Kiev adotou uma postura cada vez mais centralizadora, impulsionando políticas voltadas à consolidação de uma identidade nacional ucraniana uniforme. A intenção oficial era fortalecer a coesão interna e distanciar o país da influência russa. Mas, para cidades de cultura mista como Odessa, Kharkiv e Mariupol, o resultado foi o oposto. O sentimento de exclusão cresceu e o idioma russo, antes apenas parte natural do cotidiano, passou a ser símbolo de resistência e, para alguns, de identidade perdida. Em 2019, o parlamento ucraniano aprovou a lei que tornou obrigatório o uso da língua ucraniana em instituições públicas, tribunais, universidades e meios de comunicação. O decreto, saudado por nacionalistas como uma vitória da soberania cultural, foi recebido com frieza e ressentimento no sul. Em Odessa, onde o russo ecoa nas feiras e nos cafés desde o século XIX, a norma foi interpretada como uma tentativa de apagar parte da herança da cidade. Para muitos, não era apenas uma questão linguística, mas um golpe simbólico, uma ruptura com a história plural que moldou a alma portuária e cosmopolita da região. Essa tensão linguística reabriu feridas que datam de muito antes da atual guerra. Desde o colapso da União Soviética, a Ucrânia tenta equilibrar sua identidade entre as influências ocidentais e o passado compartilhado com a Rússia. Odessa, fundada em 1794 sob o Império de Catarina a Grande, foi durante mais de um século um mosaico de culturas. Gregos, judeus, armênios, ucranianos, italianos e russos conviveram ali lado a lado. Essa pluralidade foi seu motor econômico e também o motivo de sua instabilidade política. Ao longo das décadas, cada tentativa de uniformizar a cidade resultou em resistência, ora aberta, ora silenciosa. Os ecos mais recentes dessa resistência remontam a 2014, quando protestos pró-Rússia em Odessa acabaram em tragédia. O confronto, que culminou com dezenas de mortos no incêndio da Casa dos Sindicatos, permanece uma ferida aberta na memória local. Para muitos moradores, aquele episódio simbolizou o momento em que Kiev deixou de enxergar o Sul como parte integral do país e passou a tratá-lo como território a ser controlado. Desde então, o ressentimento cresceu, alimentado pela percepção de que as decisões políticas são tomadas a centenas de quilômetros, sem escutar as vozes que vivem à beira do Mar Negro. Hoje, mais de uma década depois, a cidade vive um paradoxo. Ao mesmo tempo em que resiste às forças russas no litoral, vê crescer em seu interior um sentimento de afastamento do governo central. O descontentamento é sutil, mas constante. Em conversas discretas
discretas nos mercados e nos pátios de carga, fala-se mais de sobrevivência do que de patriotismo. Pequenos núcleos civis organizam redes de ajuda mútua e canais de comunicação próprios, temendo que uma nova onda de repressão política se abata sobre quem ousa questionar Kiev. Odessa tornou-se, assim, um termômetro do humor nacional, o reflexo de um país que, sob o fogo cruzado, tenta decidir quem realmente é. A crise cultural e política que divide a Ucrânia não se limita ao idioma, ela se estende à forma como o país enxerga a si mesmo. No oeste, cidades como Lviv e Ternopil reforçam sua identidade europeia e defendem maior integração com a OTAN e a União Europeia. Já no sul e no leste, regiões historicamente ligadas ao comércio com a Rússia veem com desconfiança essa guinada. O resultado é uma geografia de contrastes, onde as fronteiras políticas coincidem com fronteiras culturais. Odessa, por sua localização estratégica e sua herança imperial, ocupa o centro desse impasse. Uma cidade que, ao longo dos séculos, sobreviveu mudando de bandeira, mas nunca de espírito. A incerteza atual é agravada pela fadiga da guerra. Depois de mais de 3 anos de conflito contínuo, o país enfrenta não apenas ataques diários, mas também colapso econômico, escassez de energia e uma onda crescente de desilusão popular. Analistas políticos em Bruxelas e Washington alertam que se Kiev não encontrar um caminho de reconciliação interna, a instabilidade poderá transformar-se em fragmentação. Para Moscou, isso representaria uma vitória indireta, enfraquecer o inimigo sem disparar um único míssil. Dentro da Ucrânia, o governo de Volodymyr Zelensky enfrenta um desafio que vai muito além das trincheiras: conter a insatisfação interna enquanto tenta preservar o apoio internacional. Desde o início da invasão russa em 2022, Kiev depende fortemente da ajuda militar e financeira vinda dos Estados Unidos, da União Europeia e da OTAN. No entanto, à medida que a guerra se prolonga, o entusiasmo desses aliados começa a dar sinais de desgaste. Nos bastidores diplomáticos, surgem dúvidas sobre até que ponto o Ocidente está disposto a sustentar um conflito sem horizonte de vitória clara. Internamente, a situação é ainda mais delicada. Cada novo decreto de mobilização compulsória provoca reações negativas entre famílias já marcadas pela perda de parentes na linha de frente. Há relatos de resistência silenciosa ao recrutamento em várias regiões, especialmente no sul e no leste do país, onde a população se sente duplamente pressionada pela ameaça russa e pela rigidez das políticas de Kiev. Além disso, restrições crescentes à imprensa e o controle sobre as redes de comunicação levantam críticas quanto à transparência do governo e à liberdade de expressão. Jornalistas independentes denunciam censura disfarçada de segurança nacional, enquanto organizações internacionais, como a Reporters Without Borders, alertam para a deterioração do ambiente democrático. Para moradores de Odessa, essas medidas refletem um distanciamento crescente entre o poder central e as realidades locais. A cidade, historicamente orgulhosa de sua autonomia e diversidade cultural, enxerga a guerra sob outra perspectiva. O que em Kiev é tratado como uma luta pela sobrevivência do Estado, em Odessa é visto como uma disputa pela alma do país. Muitos habitantes não enxergam o conflito apenas em termos militares, mas como um embate simbólico sobre o que significa ser ucraniano. A defesa da língua, das tradições e da memória coletiva tornou-se para eles uma forma de resistência tão relevante quanto a defesa do território. Esse sentimento é reforçado por uma crescente fadiga emocional. O cotidiano sob tensão, com toques de recolher, escassez de produtos e interrupções de energia, transformou o que era patriotismo em mera sobrevivência. A guerra, antes vista como uma causa nacional, agora se confunde com o cansaço coletivo. Pesquisas internas indicam uma queda no moral da população, especialmente entre jovens, que enfrentam desemprego, deslocamento e falta de perspectivas. Mesmo entre militares veteranos, há sinais de esgotamento físico e psicológico, agravados por sucessivas perdas nas frentes de batalha de Kherson, Donetsk e Zaporíжья. No campo político, o partido governista
direita tenta manter a coesão, mas enfrenta divisões internas. Alguns parlamentares pressionam por uma estratégia diplomática mais pragmática, aberta a negociações mediadas por potências europeias, enquanto outros defendem a continuidade da resistência total. Esse impasse reflete a própria fragmentação do país. De um lado, o ideal de independência plena. Do outro, o temor de que qualquer concessão signifique uma derrota definitiva. Zelensky, por sua vez, equilibra-se entre a necessidade de mostrar firmeza e o receio de perder apoio internacional caso pareça enfraquecido. Para Odessa, esse dilema assume contornos próprios. A cidade portuária, acostumada a sobreviver a mudanças de fronteira e regimes, torna-se novamente um espelho das contradições da Ucrânia. Enquanto Kiev fala em unidade nacional, os moradores locais falam em identidade e reconhecimento. Enquanto o governo central busca reforçar o controle, a população local busca preservar sua autonomia cultural. Essa dualidade faz de Odessa não apenas uma fronteira geográfica, mas também emocional, um espaço onde passado e futuro se confrontam todos os dias. No fim, a cidade retorna ao papel que a história sempre lhe reservou, o de reflexo das divisões e esperanças de todo o país. Entre muralhas antigas e navios parados no porto, Odessa observa em silêncio o desenrolar dos acontecimentos, como se pressentisse que o verdadeiro desfecho da guerra talvez não se dê nas linhas de frente, mas dentro de suas próprias fronteiras. Ela espera, resiste e se prepara, não apenas para um ataque estrangeiro, mas para um embate interno, mais sutil e mais perigoso, o conflito entre o que a Ucrânia é hoje e o que deseja ser no futuro. Moscou apresentou sua mais recente ofensiva como parte de uma estratégia cuidadosamente coordenada, que vai muito além de um simples ataque retaliatório. Segundo o Kremlin, a nova fase de operações militares visa atingir as fundações que mantêm o esforço de guerra ucraniano de pé: fábricas, centros logísticos, redes de transporte e sistemas de comunicação que, interligados, formam a espinha dorsal da defesa de Kiev. Os ataques, realizados entre os dias 11 e 17 de outubro, envolveram múltiplos vetores, lançadores terrestres, bombardeiros estratégicos e embarcações no Mar Negro e no Mar Cáspio. Essa coordenação interestadual e interforças, segundo o Ministério da Defesa russo, demonstra o avanço de um modelo de guerra centrado em precisão e integração, no qual diferentes ramos das Forças Armadas operam em sincronia para multiplicar o impacto de cada ação. Em resposta a supostos bombardeios ucranianos sobre áreas civis nas regiões russas de Belgorod e Kursk, Moscou afirmou ter lançado uma série de ataques de natureza preventiva, projetados para desestruturar a infraestrutura militar de Kiev. Os alvos declarados incluíram complexos industriais em Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv, oficinas destinadas à manutenção de drones e tanques, depósitos de combustível e trechos ferroviários usados no transporte de suprimentos da Polônia e da Eslováquia para a linha de frente. Entre os armamentos utilizados, destacaram-se os mísseis hipersônicos Kinjal, capazes de ultrapassar 10 vezes a velocidade do som, e projéteis de cruzeiro Calibre, disparados de submarinos e fragatas. O governo russo afirma que tais armas, combinadas com reconhecimento via satélite e drones de vigilância, permitiram identificar e neutralizar alvos com precisão quase cirúrgica. Em consequência, amplas áreas industriais teriam ficado sem energia, interrompendo temporariamente o funcionamento de fábricas de munição e de componentes eletrônicos. Além da destruição material, a operação também teria como meta atingir a moral e a estrutura de comando ucranianas. Centros de comunicação militar, localizados nos arredores de Kiev e Poltava, foram citados entre os alvos atingidos. Fontes russas descrevem a campanha como um golpe duplo: enfraquecer a capacidade de reposição de equipamentos e, ao mesmo tempo, obrigar a Ucrânia a redirecionar recursos para reparar danos em sua retaguarda. Relatórios russos também apontam a destruição de sistemas de defesa antiaérea ocidentais, incluindo unidades do Patriot e radares de origem norte-americana. Segundo Moscou, o uso de mísseis hipersônicos demonstraria não apenas força bruta, mas a capacidade de driblar sistemas de interceptação convencionais.
Recado político direto à OTAN e para países que continuam fornecendo armamentos a Kiev. O Ministério da Defesa russo informou ainda que o cerco se estendeu ao espaço marítimo. No Mar Negro, 6 embarcações não tripuladas ucranianas teriam sido destruídas antes de atingirem a frota russa estacionada em Sebastopol, na Crimeia. Tais ações, segundo Moscou, integram um esforço permanente de garantir a segurança das rotas comerciais e impedir incursões que possam comprometer a frota do Mar Negro, crucial para a exportação de grãos e o controle regional. Do ponto de vista geopolítico, a ofensiva carrega múltiplas camadas de mensagem. Ao recorrer a armamentos de última geração, a Rússia busca reforçar sua imagem de potência tecnológica e militar capaz de sustentar operações de longo alcance sem depender do apoio externo. Simultaneamente, tenta enfraquecer o discurso de que estaria à beira do esgotamento logístico. Para os analistas europeus, o recado vai além do campo de batalha. Cada míssil lançado é também um gesto de comunicação estratégica, direcionado tanto à OTAN quanto às capitais que financiam o governo ucraniano. Em Kiev, as autoridades negam a extensão dos danos e classificam as informações como parte da guerra psicológica russa. No entanto, fontes independentes confirmam que houve cortes significativos no fornecimento de energia em regiões industriais, especialmente no leste do país. A destruição de trechos ferroviários próximos a Pavlohrad e Kremenchuk também foi relatada, afetando o transporte de munições e veículos blindados. A nova ofensiva evidencia um padrão que vem se repetindo desde o início do conflito. Moscou alterna entre fases de pressão intensiva e períodos de reconfiguração, ajustando sua doutrina à resposta ocidental. Os ataques de outubro mostram que o Kremlin aposta em uma guerra de desgaste, menos sobre conquistar território e mais sobre esgotar a infraestrutura e a resistência econômica do inimigo. O aumento no uso de armamentos hipersônicos por parte da Rússia tem despertado uma inquietação crescente nas capitais europeias. Em reuniões recentes, realizadas em Bruxelas, Berlim e Varsóvia, diplomatas da União Europeia e membros da OTAN expressaram preocupação com a velocidade e a imprevisibilidade dos mísseis Kinzhal, que atingem velocidades superiores a 10 vezes a do som e seguem trajetórias quase impossíveis de prever. Essa capacidade praticamente anula os sistemas de defesa convencionais da Europa Oriental, deixando países como Polônia, Romênia e Lituânia em constante estado de alerta. Os especialistas em defesa afirmam que a introdução regular dos Kinzhal nas operações russas representa mais do que uma evolução tática, é uma demonstração de poder político e tecnológico. A partir de bases aéreas em Voronezh, Kursk e Crimeia, essas armas podem alcançar não apenas Kiev, mas também regiões próximas às fronteiras da OTAN em menos de 5 minutos. Essa velocidade, combinada à capacidade de carregar ogivas convencionais ou nucleares, cria uma nova forma de dissuasão que obriga o Ocidente a rever seus protocolos de defesa aérea e tempo de resposta. Além do impacto militar, a dimensão psicológica desse armamento é evidente. Governos europeus reconhecem que a simples ameaça do uso dos Kinzhal altera o equilíbrio estratégico regional. A vulnerabilidade percebida pelas nações do leste europeu, especialmente aquelas que hospedam bases americanas ou sistemas de defesa Patriot, tem levado à expansão de exercícios conjuntos e ao aumento dos gastos com defesa. Em Varsóvia e Bucareste, planos emergenciais foram reativados para modernizar radares e reforçar abrigos subterrâneos em áreas urbanas, em resposta à escalada tecnológica russa. No contexto global, analistas avaliam que Moscou busca não apenas vantagem tática, mas também reafirmar seu protagonismo militar em meio à competição estratégica com Washington e Pequim. Ao exibir sua capacidade de empregar armamentos hipersônicos em combates reais, a Rússia tenta consolidar a imagem de potência que dita o ritmo do conflito, desafiando a supremacia ocidental em matéria de dissuasão. A mensagem final, portanto, ultrapassa a simples retórica militar e se transforma em um gesto calculado de projeção geopolítica. O Kremlin busca demonstrar que, apesar das sanções, do isolamento diplomático e da pressão econômica ocidental, ainda conserva o controle da narrativa e a iniciativa no campo de batalha. Cada lançamento de um míssil Kinzhal carrega um duplo propósito: destruir um alvo militar e, ao mesmo tempo, enviar um aviso inequívoco às potências da
OTAN e para Estados Unidos de que a Rússia continua capaz de ditar o ritmo da guerra e de moldar o equilíbrio estratégico da Eurásia. Para analistas militares em Londres e Bruxelas, esses ataques têm efeito semelhante a uma declaração silenciosa de poder. Os Qinzhao não apenas demonstram supremacia tecnológica, mas também funcionam como instrumento de intimidação diplomática. Ao exibir a capacidade de atingir alvos a mais de 2.000 quilômetros de distância, com precisão quase absoluta, Moscou reforça a percepção de que pode responder a qualquer provocação em múltiplos teatros, do Mar Negro ao Báltico, passando pelo Cáucaso e pela Europa Oriental. Além do aspecto técnico, há uma mensagem simbólica por trás dessas ações. A Rússia pretende reafirmar que o conceito de contenção, base da política de segurança ocidental desde a Guerra Fria, já não se aplica ao cenário atual. O recado implícito é claro: o país não aceita mais atuar de forma reativa, e sim proativa, movendo-se com autonomia estratégica e desafiando abertamente as linhas vermelhas impostas pelo Ocidente. Os mísseis hipersônicos, nesse contexto, tornaram-se o instrumento perfeito para essa demonstração. Ao serem utilizados em combates reais, servem como um lembrete de que a superioridade russa não depende apenas de números, mas da capacidade de combinar velocidade, surpresa e precisão. Esse tripé transforma cada disparo em um ato de dissuasão psicológica, um aviso silencioso, porém contundente, de que Moscou ainda detém as cartas decisivas do jogo. Dessa forma, o impacto dos Qinzhao transcende o terreno militar. Ele alcança o campo político, o econômico e até o simbólico, reforçando a imagem de uma Rússia que, mesmo pressionada, continua capaz de impor respeito e medo. No fundo, o Kremlin busca mostrar que a verdadeira vitória não se mede apenas em quilômetros conquistados, mas na capacidade de redefinir o tabuleiro global. E até o momento, Moscou segue demonstrando que ainda sabe mover as peças com frieza e cálculo cirúrgico. A Rússia deu mais um passo em sua estratégia de modernização militar. Em meio à guerra prolongada no leste europeu, Moscou revelou o Hermes, um novo sistema portátil desenvolvido pelo consórcio tecnológico NPO Kazant, especializado em engenharia bélica avançada. O dispositivo foi apresentado como uma resposta direta à supremacia dos drones no campo de batalha, especialmente os utilizados pelas forças ucranianas e apoiados por fornecedores ocidentais. Leve, compacto e operável por um único combatente, o Hermes foi projetado para ser transportado em terreno irregular e acionado rapidamente, tanto em defesa de posições fixas quanto em operações móveis. Segundo fontes ligadas ao Ministério da Defesa russo, o sistema passará por testes em combate antes do final do ano. Caso os resultados sejam confirmados, ele poderá alterar o equilíbrio das defesas táticas de curto alcance, ao interceptar drones de reconhecimento e helicópteros de pequeno porte, até agora pouco vulneráveis a sistemas convencionais. As forças russas também vêm divulgando novas táticas de interceptação coordenada em enxame. Imagens e relatórios indicam que unidades militares passaram a empregar múltiplos drones interceptores em ataques sincronizados contra alvos aéreos, executando manobras simultâneas por diferentes ângulos. Essa estratégia, inspirada em modelos de combate autônomo testados pelos Estados Unidos e pela China, busca saturar os sensores inimigos e reduzir drasticamente a margem de reação. Analistas observam que, combinada com dispositivos como o Hermes, essa técnica dificulta o uso de drones ucranianos, uma das armas que mais contribuíram para o sucesso das operações de vigilância e ataque de Kiev. Entre as armas apresentadas durante as últimas demonstrações militares, outro sistema chamou atenção: o Vector, um míssil guiado de médio alcance, desenvolvido para abater drones ofensivos maiores e aeronaves táticas em baixa altitude. De acordo com engenheiros russos, o Hermes e o Vector foram projetados para atuar de forma integrada, o primeiro lidando com ameaças imediatas e o segundo ampliando a cobertura defensiva a distâncias superiores. Essa combinação cria uma malha de proteção aérea móvel, voltada a proteger tanto unidades de infantaria quanto colunas mecanizadas em deslocamento. O governo russo, no entanto, não se limita a inovações de hardware. Informações recentes, ainda sob análise de observadores estrangeiros, mencionam o desenvolvimento de motores de combustível sólido com empuxo variável, uma tecnologia que permitiria ajustar a potência de um míssil em pleno voo. Se confirmada, essa inovação colocaria a Rússia à frente das potências ocidentais em termos de propulsão
solução tática, já que permitiria trajetórias imprevisíveis e maior eficiência energética, tornando ineficazes sistemas antimísseis como o THAAD norte-americano ou o Aegis da OTAN. Apesar do entusiasmo em Moscou, especialistas independentes pedem cautela. Sem comprovação pública, ainda é incerto se trata de um avanço técnico real ou de um movimento psicológico para influenciar o equilíbrio diplomático e militar. O presidente Vladimir Putin alimentou as especulações ao mencionar, em recente entrevista ao canal estatal Rossiya 1, o êxito de uma arma experimental inédita. Embora não tenha detalhado o tipo de tecnologia envolvida, a fala foi interpretada como referência a esses motores de empuxo variável. Tal declaração reforça o discurso russo de autossuficiência militar diante das sanções impostas por Washington e Bruxelas, e reafirma o objetivo de Moscou de transformar a guerra em um laboratório de inovação bélica. Paralelamente, o orçamento de defesa da Rússia segue em expansão recorde. Somente nos primeiros 6 meses de 2025 foram alocados mais de 2 trilhões de rublos, cerca de 25 bilhões 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 de rublos, dólar, para financiar pesquisa, produção e bonificações salariais. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, IISS, estima que o investimento militar russo já supera o gasto combinado de diversas nações europeias, com
consolidando o país como o principal polo de desenvolvimento de armamentos fora do eixo ocidental. Essas iniciativas formam o que analistas chamam de doutrina de experimentação ativa, um modelo em que cada frente de combate serve também como campo de testes para novos sistemas. A guerra na Ucrânia, nesse contexto, transformou-se em vitrine e laboratório. A Rússia utiliza o conflito para acelerar protótipos, corrigir falhas e validar inovações diretamente sob condições reais de combate. Para o Ocidente, o desafio não é apenas técnico, mas estratégico. Acompanhar um adversário que inova em tempo real e redefine continuamente as regras de engajamento. No fim, o Hermes, o Vector e os motores de empuxo variável não representam apenas um avanço técnico, são o reflexo de uma mudança profunda na mentalidade militar russa. Moscou deixou de ver a guerra como um evento limitado por fronteiras e passou a tratá-la como um ecossistema de experimentação tecnológica. Essa nova doutrina privilegia a velocidade de adaptação, a descentralização das decisões e o uso intensivo de sistemas autônomos, capazes de reagir quase em tempo real a qualquer ameaça. O Kremlin entende que a superioridade militar do século XXI não depende mais apenas do número de soldados ou tanques, mas da capacidade de integrar engenharia, inteligência artificial e guerra eletrônica em um mesmo corpo tático. Por isso, cada novo equipamento apresentado, seja o Hermes portátil, o míssil guiado Vector ou os motores de empuxo variável, é parte de uma estratégia maior: transformar o exército russo em uma força digitalizada, menos dependente da hierarquia rígida do passado e mais próxima de um modelo em rede, onde cada unidade opera com alto grau de autonomia. Essa mudança tem origem nas lições aprendidas desde 2014, quando o conflito no leste da Ucrânia expôs fragilidades na logística e na comunicação russa. Nos anos seguintes, a Rússia investiu em satélites, sensores e plataformas de comando remoto, que hoje formam o alicerce de sua capacidade de resposta rápida. A integração desses sistemas, somada ao uso de drones de ataque e interceptadores inteligentes, permitiu ao país compensar desvantagens econômicas diante da coalizão ocidental. Em vez de competir em quantidade, Moscou busca vencer em eficiência. No campo geopolítico, essa transformação também redefine o papel da Rússia no equilíbrio global. O desenvolvimento de armas com empuxo variável e sistemas portáteis multifuncionais cria um precedente que pode inspirar outras potências, especialmente a China e o Irã, que acompanham atentamente as inovações russas para adaptar conceitos semelhantes às suas próprias doutrinas de defesa. Em paralelo, os Estados Unidos e a OTAN enfrentam um dilema: ampliar investimentos em novas tecnologias ou arriscar ver seus sistemas de defesa tornarem-se obsoletos frente a um inimigo que testa e aprimora suas armas diretamente em campo. Especialistas em segurança internacional já classificam esse fenômeno como o início de uma revolução tática híbrida, na qual o campo de batalha é também um laboratório. Cada confronto serve como coleta de dados, cada erro vira aprendizado e cada avanço tecnológico é imediatamente aplicado. A Rússia parece ter compreendido que, na guerra moderna, quem controla a inovação controla o tempo, e quem controla o tempo domina o conflito. Se o desempenho dessas novas armas for comprovado, o impacto irá muito além da Ucrânia. Isso poderá redefinir doutrinas militares de todo o Ocidente, forçando uma atualização nas estratégias de defesa aérea, nos protocolos de interceptação e até nas regras de engajamento internacional. Afinal, quando a guerra se funde com a inovação, o campo de batalha deixa de ser apenas físico, passa a ser também digital, informacional e psicológico. A nova face do poder russo, portanto, não está apenas em sua força destrutiva, mas em sua capacidade de adaptação. O Hermes e o Vector são símbolos dessa mentalidade, pequenas armas que, na prática, representam uma grande mudança de paradigma. Para Moscou, o futuro das guerras não se medirá pelo número de bombas lançadas, mas pela velocidade com que se pode aprender, ajustar e atacar novamente. Se essa estratégia prosperar, a Rússia poderá inaugurar não apenas uma nova geração de armamentos, mas um novo tipo de guerra, onde inovação e destruição caminham lado a lado, sem fronteiras nem intervalo.
Em meio à escalada, as linhas de frente passaram a abrigar testes de armamento que antes eram confinados a centros de pesquisa. Em uma apresentação pública no Distrito Militar Central, as autoridades russas exibiram o chamado Grom-I-1, descrito oficialmente como uma munição híbrida que combina propulsão de míssil com capacidade de planeio guiado. As especificações divulgadas apontam alcance superior a 150 km e velocidades de cruzeiro na ordem de 500 km por hora, com perfis de voo que alternam trechos de navegação e mergulho terminal para ataque de ponto. O impacto verificado em Mykolaiv deixou marcas imediatas. Imagens de satélite e filmagens locais documentaram posições destruídas, linhas logísticas comprometidas e grandes áreas de infraestrutura convertidas em escombro. Peritos que analisaram as cenas ressaltaram características típicas de uma detonação de alto rendimento: incêndios generalizados, colapso de lajes e fragmentação disseminada. A ogiva utilizada explora um princípio termobárico, ou seja, combina um combustível primário com o oxigênio disponível na atmosfera, produzindo uma onda de sobrepressão que queima, comprime o ar e penetra em compartimentos protegidos, reduzindo drasticamente a eficácia de abrigos e blindagem. Testemunhas e engenheiros referiram-se ao efeito como uma massa incandescente seguida por uma frente de compressão, imagem que sintetiza tanto o calor quanto a força do impacto. O analista e historiador militar Yuri Kanutov destacou que o Grom-E-1 parece ter sido concebido para missões de alto valor, não para emprego indiscriminado. Segundo Kanutov, a arma é empregada quando se pretende eliminar rapidamente nós de comando, depósitos de munição ou fortificações cuja reconstrução demandaria meses. Essa escolha por ataques seletivos, aliados ao poder de destruição da ogiva termobárica, transforma cada disparo em um ato com efeitos operacionais e simbólicos. Fontes de defesa indicam que o disparo sobre Mykolaiv foi lançado a partir de uma plataforma aérea, percorreu centenas de quilômetros e efetuou um mergulho terminal programado até o ponto de impacto. O emprego foi descrito como coordenado. Alcance, guiagem e momento de ataque foram sincronizados para maximizar o efeito. Observadores ocidentais chamaram atenção para a modularidade do sistema, cuja concepção por partes intercambiáveis permite reconfigurar rapidamente a munição, por exemplo, alternando entre função de míssil de longo alcance e bomba planadora guiada, o que altera substancialmente a flexibilidade tática no campo. Relatórios técnicos e interlocutores militares confirmam a existência de variantes de ogiva, incluindo opções de fragmentação e de carga termobárica. A segunda, responsável pela imagem popularizada de bola de fogo, atua comprimindo o oxigênio no ponto de explosão e difundindo uma onda de pressão que atinge o interior de estruturas por entradas estreitas, causando asfixia localizada e danos estruturais severos. Pelo custo e complexidade, essa capacidade tende a ser reservada para operações de alto impacto e não para ataques de rotina. Em Mykolaiv, o saldo foi a paralisação prolongada de serviços essenciais, queda de comunicação e incapacidade imediata de reparo. Na análise comparativa, especialistas ocidentais referiram as JDAM americanas como referência técnica conhecida, kits de orientação, adaptados a cascos de bombas convencionais, usados em conflitos como o Afeganistão e o Iraque. A avaliação corrente é que as JDAM representam soluções de retrofit, enquanto o Grom-E-1 surge como projeto integrado, concebido desde a origem para guiagem e ogivas modulares. Reportes de confrontos e interceptações recentes apresentam, segundo fontes russas, um quadro em que tentativas ucranianas com bombas guiadas foram neutralizadas pela defesa antiaérea antes de atingir seus objetivos, ressaltando uma assimetria operacional entre as capacidades das partes envolvidas. A doutrina russa por trás do emprego também chama atenção. Citações de comandantes e estudos táticos mostram preferência por ataques cirúrgicos, que provoquem efeitos secundários amplificados, ou seja, golpear pontos nodais cujo dano em cascata degradará capacidades logísticas e industriais do adversário. Esse princípio foi acentuado durante a liderança do general Sergei Surovikin e consolida uma estratégia de desgaste seletivo que prioriza impacto duradouro sobre ações massivas indiscriminadas. Além do efeito imediato, o uso do Grom-E-1 funciona como campo de experimentação. Dados de combate retroalimentam o desenvolvimento, telemetria, avaliação do ponto de explosão e análise de danos
orientam ajustes em modos, algoritmos de navegação e opções de ogiva. A inclusão do armamento no Distrito Militar Central sugere intenção de expandir seu uso para outros setores, multiplicando os ensaios operacionais e acelerando o aperfeiçoamento. Comentadores como Yakov Kedmi acrescentam que a campanha inclui ataques dirigidos à infraestrutura elétrica e industrial, com objetivos de neutralizar linhas de produção de armamento e centros de montagem de drones, sem, segundo esses analistas, provocar um apagão civil nacional, salvo decisão política contrária. Essa integração de munições de alto impacto com ataques ao aparato energético compõe uma estratégia concebida para prolongar a incapacidade de resposta do adversário, enquanto se mantém controle político sobre a escalada. O uso inaugural do Grom-E-1 marca mais do que uma novidade em armamento, sinaliza uma mudança sistêmica na forma como os conflitos contemporâneos são planejados e conduzidos. Engenharia, doutrina e inteligência operacional passam a operar em ciclos curtos e integrados, em que um tiro em combate retorna dados que em poucas semanas alimentam ajustes de software, calibração de sensores e modificações em módulos de ogiva. Esse feedback acelerado transforma o campo em um laboratório permanente, reduzindo o tempo entre conceito e aplicação prática e elevando a velocidade de obsolescência das defesas tradicionais. Politicamente, a arma tem efeitos que extrapolam o teatro local. Washington, Bruxelas e Kiev acompanham com atenção porque a difusão de sistemas modulares e de ogivas termobáricas altera a equação de dissuasão. Alvos que antes eram toleráveis por serem caros de neutralizar tornam-se vulneráveis a um único disparo de alto impacto. Isso reconfigura negociações, pressões e posturas de retaliação, já que Estados aliados precisam repensar barreiras de proteção, rotas logísticas e centros de comando disperso. Em termos práticos, pode haver mudanças nas prioridades de financiamento militar, mais investimento em defesa aérea, guerra eletrônica e redundância de infraestrutura crítica, e menos ênfase em equipamentos convencionais de massa. No plano operacional, a proliferação de variantes é a consequência lógica. Fontes de desenvolvimento e centros de teste tenderão a priorizar versões que troquem ogivas, sensores e envelopes aerodinâmicos para missões específicas, sabotagem industrial, neutralização de depósitos, atentados contra centros de comando. A indústria de defesa, pública e privada, responderá criando linhas de produção mais flexíveis, com modulação rápida de lotes e integração de peças padronizadas, o que encurta o ciclo logístico e reduz o custo por peça útil em combate. Do lado ucraniano e dos seus parceiros, a resposta envolve tanto medidas técnicas quanto política. A necessidade de camuflagem de ativos sensíveis, dispersão de centros produtivos, endurecimento de abrigos e investimentos em sistemas de defesa de ponto e guerra eletrônica passa a ser imperativa. Ao mesmo tempo, cresce a pressão diplomática por limites e controles de exportação, por temores de que tecnologias modulares e termobárias sejam replicadas ou comercializadas no mercado internacional, ampliando riscos de desestabilização em outras regiões. Em suma, o primeiro emprego do Grom-E-1 funciona como um marcador, não apenas um acontecimento tático de grande efeito, mas um acelerador de mudanças estruturais na guerra moderna, tecnológicas, industriais e diplomáticas. Como resume Khanutov, o ganha-pão estratégico agora pertence a quem combina precisão técnica, capacidade de adaptação e logística resiliente, e força o adversário a consumir recursos que levam tempo e dinheiro para repor. O fornecimento de gás natural à Europa volta a ser ameaçado em um contexto que mistura espionagem, disputas geopolíticas e interesses econômicos de alto impacto. Informações divulgadas por agências de segurança russas indicam que o gasoduto Turkish Stream, vital para o transporte de gás entre a Rússia e a Turquia através do Mar Negro, estaria sendo alvo de uma operação de sabotagem planejada por grupos ligados à Ucrânia, com possível apoio de serviços britânicos. Caso tais ações sejam confirmadas, o episódio ultrapassaria em muito a esfera técnica, representaria uma tentativa de desestabilizar o sistema energético europeu e de impor uma nova crise de preços e abastecimento em todo o continente.
O Turkish Stream foi inaugurado em 2020 como uma alternativa estratégica ao Nord Stream, que foi seriamente danificado por explosões no Mar Báltico em setembro de 2022. Com cerca de 930 quilômetros de extensão, o gasoduto cruza o fundo do Mar Negro e alcança profundidades superiores a 2.000 metros, conectando diretamente a estação russa de Anapa, na região de Krasnodar, a costa turca de Köy. Sua capacidade estimada ultrapassa 30 bilhões de metros cúbicos de gás por ano, quantidade suficiente para sustentar parte essencial do consumo energético da Europa Central e dos Balcãs. Após a destruição parcial do Nord Stream, o Turkish Stream tornou-se o principal elo de fornecimento direto entre Moscou e o continente europeu, assumindo um papel simbólico e estratégico dentro da disputa energética global. Durante uma conferência de segurança em Samarcanda, no Uzbequistão, o diretor do Serviço Federal de Segurança da Rússia, FSB, Alexander Bortnikov, apresentou relatórios que apontam o envolvimento de serviços de inteligência estrangeiros na tentativa de comprometer infraestruturas críticas russas. Segundo ele, operações codificadas sob o nome Telaranya teriam combinado ataques com drones e embarcações não tripuladas a campanhas de desinformação destinadas a manipular a opinião pública ocidental. Bortnikov afirmou que o objetivo seria gerar instabilidade interna, descredibilizar a capacidade defensiva russa e criar justificativas para futuras sanções e ações hostis. As acusações ganharam força após um episódio ocorrido em janeiro de 2025, quando o Ministério da Defesa da Rússia relatou uma ofensiva com 9 drones contra a estação compressora Russkaya, localizada na região de Krasnodar. O ataque teria buscado interromper o fluxo de gás destinado à Europa, mas, segundo Moscou, todos os dispositivos foram abatidos por sistemas antiaéreos. Ainda assim, fragmentos caíram sobre a estrutura, provocando danos leves. Essa instalação é considerada vital, pois é ela que impulsiona o gás natural que segue pelo Turkish Stream e já havia sido alvo de outras tentativas de sabotagem anteriores. Autoridades russas enxergam nesses incidentes uma ofensiva coordenada para enfraquecer a influência energética de Moscou e, paralelamente, desestabilizar a economia europeia por meio de choques de oferta e alta dos preços. O Kremlin sustenta que sabotagens contra dutos e estações fazem parte de uma guerra híbrida, um tipo de conflito que mistura ações militares discretas, ataques cibernéticos e campanhas informacionais destinadas a corroer a confiança internacional e dividir aliados. O nome do Reino Unido aparece com destaque nas acusações. De acordo com fontes russas, o governo do primeiro-ministro Keir Starmer teria ampliado o apoio técnico e logístico a operações ucranianas voltadas para atingir a infraestrutura russa. Para Moscou, essa postura confirma que o confronto ultrapassou as fronteiras da Ucrânia e assumiu um caráter mais amplo, colocando potências ocidentais em rota de colisão indireta com a Federação Russa. Até o momento, nem Londres nem Kiev emitiram comunicados oficiais negando as alegações, o que, segundo analistas russos, reforça a percepção de cumplicidade. O impacto de uma possível sabotagem ao Turkish Stream seria devastador. A Europa, ainda se recuperando das consequências do colapso parcial do Nord Stream, depende dessa rota para manter estáveis seus estoques e preços de energia. Uma interrupção no fluxo poderia elevar drasticamente o custo do gás, pressionar indústrias e famílias e intensificar divisões dentro da União Europeia, especialmente entre países do leste, mais dependentes do fornecimento russo, e potências do oeste, como Alemanha e França, que buscam alternativas energéticas sem alcançar plena autonomia. Diante desse cenário, o governo russo intensificou o monitoramento do gasoduto, instalando novos sistemas de defesa marítima e sensores de vigilância ao longo da rota submarina. O Kremlin afirma que não permitirá a repetição do ocorrido no Mar Báltico e que qualquer tentativa de sabotagem será tratada como uma violação direta da soberania russa. Especialistas alertam, no entanto, que o aumento da presença militar na região também amplia o risco de incidentes e escaladas involuntárias. Mais do que uma simples disputa energética, o Turkish Stream transformou-se em um símbolo de poder e resistência em meio à crescente rivalidade entre Moscou e o bloco ocidental. O gasoduto, que conecta diretamente a Rússia, a Turquia e, por extensão, ao sudeste da Europa, representa não apenas uma infraestrutura de transporte de gás, mas também uma ferramenta de influência política e econômica em um continente cada
vez mais fragmentado por crises internas. Para o Kremlin, garantir a integridade dessa rota é proteger um dos últimos pilares de sua presença estratégica na região, uma vez que a energia se consolidou como um dos principais instrumentos de projeção de poder russo no século XXI. Desde o rompimento do Nord Stream no Mar Báltico em 2022, Moscou passou a tratar o Turkish Stream como um ativo de segurança nacional, reforçando sua proteção com sistemas de vigilância marítima e escoltas navais permanentes no Mar Negro. Cada metro de tubulação é agora visto como um elo vital para a sobrevivência econômica da Rússia e para a manutenção de sua influência sobre países europeus que, apesar das sanções e da pressão diplomática, ainda dependem do gás russo para sustentar suas indústrias e sistemas de aquecimento. Do lado ocidental, a percepção é outra. A União Europeia, apoiada por Washington e Londres, tenta acelerar uma transição energética que reduza sua vulnerabilidade a decisões políticas de Moscou. Projetos como o Corredor do Mediterrâneo Oriental, a ampliação dos terminais de gás natural liquefeito em países como Alemanha e Croácia e os acordos com a Noruega e o Azerbaijão fazem parte dessa estratégia. No entanto, analistas apontam que essa independência energética ainda está distante e que qualquer interrupção no fluxo do Turkish Stream poderia provocar novas crises de abastecimento, algo que governos europeus temem profundamente, especialmente diante da instabilidade econômica e social que persiste desde o início da guerra na Ucrânia. O resultado é um tabuleiro geopolítico em constante tensão. Cada movimento, seja uma sanção, um exercício militar no Mar Negro ou uma denúncia de sabotagem, tem reflexos diretos na economia global e nas relações entre potências. A Rússia tenta consolidar novas parcerias com a China, o Irã e países do BRICS para contornar as restrições impostas pelo Ocidente, enquanto a OTAN reforça sua presença no flanco oriental, ampliando a vigilância sobre as rotas energéticas e marítimas da região. Nesse contexto, o equilíbrio europeu tornou-se frágil e volátil. Pequenos incidentes podem ganhar proporções imprevisíveis, transformando disputas econômicas em confrontos diplomáticos de grande escala. A segurança energética, que por décadas foi um tema técnico e secundário nas políticas europeias, assumiu o centro das decisões estratégicas. Cada interrupção, ameaça ou vazamento em gasodutos, como o Turkish Stream, agora é interpretado como um ato político, um sinal de força ou de provocação. O futuro da Europa, portanto, está intrinsecamente ligado à capacidade de preservar esse equilíbrio entre diplomacia e dissuasão. Qualquer desequilíbrio, uma sabotagem confirmada, uma resposta militar desmedida ou uma falha diplomática pode reacender a tensão em todo o continente e reconfigurar o mapa energético e político do século XXI. O bombardeio sobre Mykolaiv teve a marca de uma operação planejada, não de um impacto fortuito. Moradores descreveram um clarão intenso, seguido por uma onda de choque que varreu depósitos e oficinas, deixando um rastro de destruição funcional. Máquinas inutilizadas, chapas metálicas deformadas e instalações fora de operação. As evidências reunidas por analistas de campo apontam para o emprego de uma nova família de munições modulares, dispositivos híbridos que combinam características de míssil e de bomba planadora, e que foram configurados para atingir alvos à distância com grande precisão. Entre observadores e peritos, a peça já circula sob a designação operacional Trovão I-1. Relatórios de monitoramento indicam que os alvos não foram escolhidos ao acaso. Centros de comando regionais, armazéns de suprimentos e linhas de produção sensíveis constavam na lista de prioridades. O efeito buscado era duplo. Além do dano físico imediato, provocar uma paralisação prolongada nas capacidades de reparo e fornecimento, ampliando o impacto do ataque para além do momento da explosão. A modularidade é o traço decisivo dessa munição. Um mesmo corpo básico admite módulos diferentes, que alteram o comportamento em voo e o tipo de ruptura no impacto, desde fragmentação para provocar danos difusos até cargas concebidas para gerar calor e sobrepressão, com efeito destruidor sobre equipamentos e circuitos eletrônicos. Em Mykolaiv, foram utilizadas variantes cuja combinação de calor intenso e pulso de pressão causou não só incêndios e derretimento de componentes, mas também avarias que tornam necessária a substituição de peças sensíveis, elevando o tempo e o custo de recuperação. Taticamente, a escolha desse tipo de armamento responde a uma lógica de eficiência. Por ser dispendiosa, a munição é aplicada apenas em objetivos de alto valor, onde sua capacidade de paralisar linhas de produção ou depósitos
segundos, gera efeitos multiplicadores na capacidade adjudicada do adversário. O resultado é uma forma de desgaste seletivo, cortes precisos na infraestrutura que obrigam o inimigo a dispersar recursos para restabelecer funções críticas, em vez de concentrá-los na defesa de linhas de frente. Do ponto de vista tecnológico, a novidade também ressaltou avanços em guiagem e integração de sensores. A fusão de informações em tempo real permite ajustes de rota que aumentam a probabilidade de atingir pontos estruturalmente vulneráveis. Essa capacidade complicou a atuação de sistemas de defesa concebidos para interceptar bombas planadoras convencionais, exigindo respostas mais integradas e mais rápidas que poucos sistemas atualmente oferecem. Estratégica e politicamente, o ataque tem vários efeitos. No nível operacional, reduz-se temporariamente a capacidade de produção e manutenção de material bélico e logístico, golpeando a cadeia de suprimentos que sustenta operações prolongadas. No nível econômico, a contaminação de componentes e a degradação de infraestruturas elevam custos de reparo e substituição, pressionando orçamentos e prazo. No plano diplomático, o uso de munições de alta precisão contra alvos industriais funciona como sinal, demonstra capacidade de punição cirúrgica e serve de argumento de dissuasão, ao mesmo tempo em que aumenta o risco de uma resposta que exija contramedidas caras e demoradas. A adoção de armamento modular em teatro de operações ilustra também um padrão: a guerra como espaço de testes acelerado. Cada emprego real produz dados que orientam ajustes rápidos, melhorias em guiagem, modularidade e modos de emprego, reduzindo ciclos de desenvolvimento que em tempos normais levariam anos. Para os analistas ocidentais, isso cria um desafio duplo: não só acompanhar tecnicamente as inovações, mas também antecipar como elas redefinem prioridades logísticas e de defesa. A confirmação do uso operacional da Trovão E1 inaugura uma nova etapa no equilíbrio militar do conflito. Sua eficácia, comprovada em campo, já provoca uma reação em cadeia que ultrapassa a fronteira ucraniana. Analistas da OTAN em Bruxelas e conselheiros militares em Washington reconhecem que, a partir do momento em que uma munição modular demonstra precisão e adaptabilidade sob condições reais de combate, o paradigma de defesa aérea precisa ser revisto. A questão deixa de ser apenas técnica, torna-se estratégica. Nos bastidores, países europeus com infraestrutura industrial exposta, como Polônia, República Tcheca e Romênia, começaram a rever planos de dispersão de fábricas e centros logísticos, temendo que ataques similares possam atingir instalações críticas em caso de escalada. Do lado russo, a leitura é inversa. Moscou considera o sucesso da Trovão E1 como validação de um modelo de guerra tecnológica de baixo custo e alto impacto, no qual a precisão substitui a saturação. Cada emprego desse tipo de armamento impõe dilemas. Para Kiev, o desafio está em criar contramedidas eficazes contra uma arma que combina alcance, velocidade e capacidade de reprogramação. Para o Ocidente, significa destinar novos recursos a sistemas de detecção e neutralização capazes de reagir a trajetórias imprevisíveis e padrões variáveis de voo. E para Moscou, o próprio êxito gera pressão. Manter vantagem tecnológica requer produção contínua e testes em larga escala, num esforço financeiro que precisa ser sustentado por uma economia de guerra cada vez mais complexa. No plano simbólico, Mykolaiv transformou-se em um mar, o local onde uma munição experimental passou do status de protótipo para o de ferramenta estratégica. As crateras abertas na cidade representam mais do que destruição, simbolizam o início de uma corrida em que inovação e conflito caminham lado a lado. A modularidade, o alcance seletivo e a capacidade de adaptação do Trovão E1 agora definem não apenas a doutrina russa de combate, mas também os limites de resposta do adversário. Se a guerra seguir como o palco principal para o nascimento de novas tecnologias bélicas, Mykolaiv será lembrada como um ponto de virada. Ali, pela primeira vez, a engenharia demonstrou ter ultrapassado o peso da quantidade, substituindo a lógica do volume de fogo por inteligência técnica e precisão digital. O conflito deixou de ser apenas um enfrentamento entre exércitos e se transformou em um campo de experimentação em tempo real, onde cada lançamento fornece dados, cada impacto gera aprendizado e cada acerto redefine o que se entende por poder militar. Essa transição marca o surgimento de uma era em que a supremacia não se mede mais pela extensão de arsenais, mas pela capacidade de integrar sensores, algoritmos e respostas automatizadas em uma única arquitetura de combate. Em vez de
de batalhões inteiros, um punhado de engenheiros e operadores de sistemas remotos é capaz de alterar o curso de uma ofensiva. A guerra passa a ter um componente científico cada vez mais evidente, uma competição entre laboratórios e centros de inovação que operam com a mesma lógica das startups tecnológicas, onde velocidade e adaptação significam sobrevivência. As implicações ultrapassam o campo militar. A indústria civil observa atentamente o que emerge desses experimentos de guerra: novos materiais resistentes a altas temperaturas, softwares de navegação autônoma e sistemas de energia compactos já despertam interesse em setores de transporte, aviação e segurança. O que nasce no fronte pode, em poucos anos, redefinir o cotidiano das cidades e as tecnologias usadas em tempos de paz. Politicamente, esse avanço tecnológico representa uma reconfiguração do poder global. Países que antes dependiam de importações ou alianças para manter sua segurança, agora buscam autonomia tecnológica, temendo ficar para trás em uma corrida que mistura inteligência artificial, robótica e guerra eletrônica. Rússia, China e Estados Unidos disputam não apenas territórios, mas também a primazia em dominar o novo padrão de conflito, aquele em que a destruição é planejada por código e a precisão vale mais do que a força bruta. Em essência, o que aconteceu em Mykolaiv é mais do que um ataque, é o prenúncio de uma revolução na forma de travar guerras. O ruído das explosões pode ter silenciado rapidamente, mas o eco das consequências ressoará por anos, no campo da defesa, da política e da própria ética do combate moderno. A guerra, agora, deixou de ser apenas luta por território e passou a ser uma disputa pelo futuro da inteligência e da inovação humana.